No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Canção nova, saindo do forno agora. Caminheiro somos nós, na estrada de Jesus, caminhando lado a lado, carregando a nossa cruz. O amor é que nos alimenta, a caridade nos conduz, o perdão que nos liberta, nos leva em direção à luz. O exemplo que Jesus deixou, como viver em humildade, subia no alto do monte, falando para a humanidade. Ele mostrou o caminho que todos devemos seguir e disse: ninguém chega ao Pai, aquele que não for por mim. Caminheiros somos nós, na estrada de Jesus, caminhando lado a lado, carregando a nossa cruz. O amor é que nos alimenta, a caridade nos conduz, o perdão que nos liberta, nos leva em direção à luz. O exemplo que Jesus deixou, como viver em humildade, subia no alto do monte, falando para a humanidade. Ele mostrou o caminho que todos devemos seguir e disse: ninguém chega ao Pai, aquele que não for por mim. E disse: ninguém chega ao Pai,
aquele que não for por mim. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, Ele herdará a paz. Só quem fizer a vontade do Pai, Ele herdará a paz. Jesus ensinou o caminho a seguir, exemplo de amor e humildade. Nós todos um dia seremos felizes, praticando a caridade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só quem fizer a vontade do Pai, Ele herdará a paz. Só quem fizer a vontade do Pai, Ele herdará a paz.
Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou um mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Se você sente vontade de chorar, não tenhas medo. Chora. Se você sente vontade de sorrir, não tenhas medo. Estou aqui. Se a tristeza invadir seu coração, não tenhas medo. Não tenhas medo. Cante uma canção. Eu estou aqui para te dizer que sou a mão que te conduz. Eu sou o pão que te alimenta. Na sua estrada eu sou a luz. Eu sou o mensageiro lá do céu que por amor morreu na cruz. Sou eu, filho de Deus. Para você eu sou Jesus. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas. Tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão. Cuida de tirar do seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. E encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos Deus também plantou o amor. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas. Tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão. Cuida de tirar do seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. E encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos Deus também plantou o amor.
encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos Deus também plantou o amor. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Boa noite para nós todos, gente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nossa gratidão, Toninho. Boa noite. Foi sempre. Bom trabalho para vocês. Boa noite, Toninho. Tudo bem, né? Boa noite, amigo. Um abraço e bom estudo para todos aí. Sou Antônio, seja bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite a todos nós. A nós todos. A conexão à internet não está muito bacana, mas acredito que, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Nós vamos estar fazendo aqui uma A leitura. luz aqui acabou, a energia acabou por 2 vezes. Espero que não aconteça, viu? Mas está tranquilo, Deus no controle. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do Tuas Mãos, João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos. Vigilância. Livra-te como a gazela da mão do caçador e da ave da mão do passarinheiro. Provérbios 6, versículo 5. A vigilância é o ponto alto da conduta cristã. Ela seleciona as ideias, não permitindo que a boca extravase os pensamentos indesejados, e evita que assinalemos assuntos que corroem a própria vida. Eis porque Jesus proclama no seu evangelho: orar e vigiar. Vigilância. Nossa gratidão ao Toninho, né, pela harmonização, e a nossa gratidão a todos vocês que estão participando conosco online. Vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. A nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que essas emanações, essas vibrações possam estar se unindo com as dos amigos espirituais, para que possa estar indo de encontro aos corações dos nossos irmãos que sofrem. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Senhor Antônio, seja bem-vindo, nossa gratidão. Só tem uma hora para estar conversando conosco, que a espiritualidade amiga possa estar te intuindo neste momento. Que Deus os abençoe. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo. Bom, então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aí. Como eu disse, hoje é um chuvaréu aqui danado, sabe? Mas é algo assim de muita necessidade, né? E boa noite, Cida. Boa noite, Toninho. Tá bom, Boa querido? noite, Cida, beleza? E nós tivemos interrupção de energia aqui por 2 vezes. Espero que não aconteça, porque eu dependo dela pela minha internet, viu? Bom, então vamos começar a falar, né, entre nós aqui a respeito do que foi solicitado, que é a parábola dos talentos. Embora estão em 3 evangelhos, mas aqui nós citamos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, né, que serve dos versos 14 a 30. E o que mais uma vez, Jesus nos dando aí eu não digo uma lição, mas nos dando aí uma abertura para o caminho que nós devemos realmente, embasado na sua proposta, a seguir, né? E a gente sabe muito bem que o que é uma parábola? É uma pequena narrativa, né? Que usa a alegoria, principalmente, para transmitir uma lição moral. Então, é dessa forma que nós vemos que Jesus se entrelaça entre todos aqueles a qual ele contava as suas histórias, né? Exatamente para que ela tivesse aí uma alertiva para cada um daqueles, da sua forma que a bem interagisse. Então, essa palavra na minha opinião, uma das mais assim, interessantes do contexto bíblico, porque ela nos relata a oportunidade de cada ser existente que está habitando nesse instante, ou que habita a todo instante o orbe terrestre. Porque ela dá-nos a oportunidade, embasada na nossa própria condição ao reencarne, à medida que nós trabalhamos as nossas propostas para aquela vida que há de vir, e de colocarmos tudo assim, em prática, diante daquilo que fomos por nós propostos, né? E esta é uma palavra, então, que a gente vê que um homem rico, bastante rico, que estava para sair,
por algum tempo, do seu convívio, e para uma viagem, não é isso? Então, ele resolve trabalhar a evolução de cada um daqueles três a qual ele havia dado a oportunidade de ter os talentos nas mãos. Então, nós vimos que a um ele deu 5 talentos, não é isso? Ao segundo, ele deu o quê? 2 talentos, e ao terceiro, um talento. Nós podemos retratar a questão do talento conforme objetivando ali a parábola em moedas, em valores, mas que não é o nosso caso. Então, nós devemos enxergá-la dessa forma, conforme está escrito, mas buscando para aquilo que nos qualifica dentro de uma proposta evolutiva. Então, aí a gente vê e busca... a gente vê e busca oportunidades em cada vírgula, em cada ponto dessa palavra. O que nós podemos relatar, trazendo para a condição que nos é própria. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 67, lá Kardec questiona aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 67 do Livro dos Espíritos. E os espíritos, na sua maior clareza, singeleza e simplicidade, foram muito sucintos ao dizer que expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Por isso, ou para isto, está o processo evolutivo, ou seja, somente proposto a essa situação é que o espírito evolui. E o espírito vive simplesmente ou objetivamente para a sua evolução, somente para a sua evolução. Porque é através da evolução que ele vai transpor, né, ou originar-se a mundos diferenciados ao nosso, mundos mais atualizados, e ali, ao chegar a uma condição da qual sequer mais vai precisar de estar no convívio social de forma material, digamos assim. Então, voltando lá, nós vimos que ele deu a esse primeiro 5 talentos. Bom, e foi ele seguir a sua viagem, conforme explica lá a parábola. E nós vimos aí que, diante dessa situação, os 2 primeiros servos fizeram um investimento referente àquele talento que lhes fora confiado. Já o terceiro optou em pegar aquele talento e deixar estacionado, conforme dita lá, que ele enterrou alguma coisa, mas simplesmente deixou estacionado. Ou seja, ele não buscou uma forma de fazer com que ele rendesse frutos. E esse senhor, ao voltar, busca esses seus companheiros à sua presença e vem perceptivo aos resultados. Uma coisa muito interessante, antes de nós darmos continuidade, é que a lição dessa parábola, ou seja, a lição que a parábola dos talentos nos traz, é que aqui, onde atualmente estamos, no mundo de expiação e provas, devemos utilizar as habilidades e recursos dados por Deus a cada um, embasado na sua já condição evolutiva. Mas no mundo de expiação e provas, os espíritos encarnados aqui, reencarnados aqui, como são? Nós temos espíritos já numa posição reencarnada, na condição reencarnatória, mas nunca, ou não na totalidade, por igual. Nós temos uns dando os seus primeiros, ou segundo, ou terceiro passos, mas nós temos outros que estão aí a milhares de passos à frente. Um exemplo disso aí é um espírito da estirpe de Chico Xavier, que nós bem o conhecemos,
um companheiro da mais alta qualificação dentro da proposta de Jesus, lá da 10ª lei de justiça, que é a lei da lei moral, ou da lei natural, que é a lei de justiça, do amor e da caridade, como nós não temos dúvida nenhuma a respeito. Temos também o Divaldo, não é? Tivemos outros companheiros, como aquelas irmãs de caridade, que estão também, ainda que no mundo de expiação, provas, ou seja, no nosso mundo, mas num condicionamento evolutivo muito além do que aquele que possivelmente eu ou possivelmente nós estamos, embora todos a caminho. Então, o mundo de expiação e provas, ele é trabalhado dessa forma ao espírito, ainda que ele esteja na condição de missionário, conforme os colegas, os companheiros que citei há pouco, mas, de qualquer forma, estão a caminho desse mesmo orbe, ou seja, no mesmo barco, na mesma nau. Então, esta é a proposta, ou o que nos dá como base essa parábola dos talentos, que cada um de nós deve utilizar as suas habilidades, seus recursos que nos foram dados por Deus. E Deus, sabemos que Ele nos é Pai por igual. Bom, então, quando nós vimos que aquele companheiro retornando da sua viagem, ele chama aqueles três para que eles pudessem, digamos assim, prestar conta daquela situação que lhes fora proposto no início da sua, ou no inteirinho, ou no início da sua viagem, né? E aquele que havia recebido os 5 talentos, ele dá em quantidade igual, não é? Está aqui, esta foi a utilização que eu tive dos talentos que me foram confiados. O outro que havia recebido os 2 talentos, igualmente, está aqui. O resultado daquilo que me fora colocado às mãos. Já o terceiro, como nós vimos lá na parábola, ele havia deixado a situação estar como estava. Ou seja, não procurou nenhum progresso, nenhuma habilitação a mais para aquilo que lhe fora confiado. Ora, como eu disse, essa questão de nós estarmos caminhando numa proposta rumo à evolução desse espírito que nos habita, e pela bondade do Criador, somos todos iguais, sabendo a verdade. Podemos qualificar como iguais aqueles que estão contidos nessa história, aquele que havia recebido 5, aquele que havia recebido 2, e aquele que havia recebido 1. Ou seja, são espíritos reencarnados ou encarnados de igual conhecimento. De igual conhecimento. Porque se assim não fosse, não estariam juntos. Se não fosse, não estariam ali, trabalhando da mesma forma, levando o seu trabalho, digamos assim, àquela condição de instantes. Então, nós somos merecedores, ou foram como aqueles companheiros, os 3 merecedores por igual. E a gente falando desse que recebeu esses 5 talentos, o que nós podemos dizer, trazendo para os dias de hoje? Nós vimos que no nosso mundo, companheiros outros, como eu citei alguns há pouco, eles levavam a sua mensagem a tanto quantos, conforme o próprio Cristo. Verdade. Esse companheiro que levou 5 talentos e teve o trabalho da duplicação, ou seja, de trazer mais uma quantidade por igual, é um elemento que tem qualidades dentro do campo do amor, dentro do campo da caridade, podemos dizer, e da justiça, ou não ser justiceiro, mas ser justo.
e que ele, conforme o próprio Cristo nos ensinou a todo instante, foi levando e trazendo ao mesmo tempo, através da sua mensagem, da sua bondade, do seu amor, tantos companheiros quanto fossem necessários, embasado na sua condição evolutiva. Igualmente, aquele segundo, nós podemos entender aqui nos nossos dias, que esse companheiro também, embasado no conhecimento que ele tinha, que ele recebeu, que lhe era empregado, conseguira também um tanto quanto de outros companheiros. E nós temos exemplos, outros também, conforme podemos dizer aí, visto na própria Bíblia, de outros irmãos que estão lá ainda no contexto bíblico, lá no passado, como Paulo, por exemplo. Paulo é um homem que tinha todos esses conceitos evolutivos, como espírito reencarnado. É um homem que, acima de tudo, tinha um dom, que é algo maravilhoso. O dom, nós sabemos perfeitamente que é aquilo que nós trazemos quando nós reencarnamos, e que basta-nos somente que nós coloquemos em prática o dom. E temos exemplos aí de crianças nos dias de hoje em que nascem aí com 4, 5 anos, estão operando orquestras, maestrando orquestras, de crianças que aí com os 4, 5, 6 anos estão aí falando 6, 7 idiomas, estão aí tocando pianos de uma forma esplendorosa, porque este é aquilo que veio consigo e foi por eles colocado em prática. E esse nosso companheiro que havia recebido um único propósito ou um único talento, sequer não colocou ao trabalho esse dom que ele havia trazido para aquela vida até então. Ele optou em guardar para si. Ele optou, digamos assim, em manter aquilo somente para ele. E um professor, nós sabemos perfeitamente que ele forma, ou ele é trazido para ensinar, para que aqueles que com eles estão a caminho, aprendendo no aprendizado, possam amanhã ou depois ser igual a ele. Ou seja, de discípulos, né? Apóstolos, conforme Jesus promove os seus companheiros. Um professor, não é que ele tem o dom, mas ele tem um conhecimento, ele tem talentos em excesso, digamos assim, ou em quantidade, para que ele esteja ali, obrando da forma que lhe é proposta. Uma criança que sai de um grupo escolar e torna-se, na posteridade, um médico, um cientista, é porque ele aprendeu. Mas ele aprendeu já ciente de que aquilo era algo dentro desse campo. Também, concordo com você, dentro desse campo evolutivo, a tornar-se esse cientista, esse mestre, ou esse médico. Se nós fizermos um acompanhamento daqueles discípulos de Jesus, todos eles, em muitos momentos, tiveram medo, estiveram inseguros, ainda que escolhidos por Jesus no meio de uma multidão, fulano, beltrano e ciclano, porque Jesus via neles essa condição de companheiros mais talentosos, para que, quando cientes já do que iria acontecer futuramente, pudessem representá-lo na classe menos favorecida. E se nós quisermos ter uma base, uma certeza disso, basta que nós olhemos lá no livro de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, quando ele promove isso na sua última aparição, ou numa de suas últimas aparições, que ele já havia sido crucificado, quando ele promove aqueles que lhe eram até então discípulos, apóstolos, e fala com eles, e de todos vós, e levai, isso nas minhas palavras, e levai a boa nova tanto quanto os necessitados. E assim foi feito por eles. Já na condição, ou seja, Jesus outorgou ali, entregou a cada um deles, a partir daquele instante, inúmeros talentos para que fossem
diante do que lhe foi proposto a cada um, né, colocado em prática. E nós vemos perfeitamente alguns exemplos, como Pedro e, parece-me que João, quando entram em Formosa, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, já na condição desses companheiros que estavam multiplicando os seus talentos, colocando em prática toda aquela vivência, aquela evolução espiritual que lhes aflorara até então pelo próprio Cristo, que no nosso caso, cabe a cada um de nós vermos que o exato momento é a hora que nós damos o nosso primeiro passo. E lá Pedro e João, parece-me que João, eu estou em dúvida, quando eles entram na cidade de Formosa, sabemos que todas aquelas cidades daquela época, elas haviam portais, não é? Entrada e saída, e todas as manhãs era colocado ali um companheiro, um andrajado, um aleijado, para que pudesse sobreviver através das esmolas que até então ele pedia. Quando desse instante que Pedro e João adentravam Formosa, já com aquela proposta de estar multiplicando os talentos que cada um então tinha, esse companheiro estende a mão, pedindo ali uma moeda ou alguma coisa por igual, e Pedro fala para ele: meu irmão, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te deu. Levanta-te e vai estar com os teus, e mostra-te a partir de então. Então, ali nós vimos que esses eram os talentos que estavam sendo multiplicados. Ali por aqueles dois apóstolos, porque eles já estavam na condição de homens, à medida do conhecimento que eles afloraram, de trabalhar e obrar para o seu semelhante. Não foi assim com Francisco de Assis, que num certo instante viu à sua frente não só as oportunidades, mas aquilo que lhe estava escrito, ou lhe estava proposto, e não agiu de igual forma, ainda que pelo início sofrido, mas nós vimos aí o resultado da sua ação como espírito evolutivo, ainda que vivendo no plano de expiações e provas. Nós vimos todos os seus afazeres em relação ao seu semelhante. Companheiros outros, como Santo Agostinho, como o próprio Paulo, como nós citamos. Mas nós podemos também falar daquele que tinha um cabedal muito grande de talentos, mas que, embora tivesse um, para que a partir deste ele se expandisse, se abrisse na condição de um ceareiro do Cristo Jesus, no bem, no amor, na caridade, mas que optou também por si em deixar com que a coisa se tornasse estagnada, ou seja, enterrado dentro de si, todas aquelas qualidades evolutivas, que é o marido. Na sua primeira estada, como Públio Lentulus, o marido daquela companheira nossa de Lívia, porque aquele homem, aquele senador, ele era dotado de um conhecimento altíssimo, tanto quanto Saulo era. E nós vimos que, à medida que Saulo, naquele derradeiro encontro, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Nós vimos que, a partir daí, ele tornou-se um ceareiro, da qual os seus talentos, à medida que colocados em prática, eram sempre multiplicados, sempre trazidos dentro do campo da lucratividade, ou seja, tanto quantos que aí eles estavam ou chegavam, havia assim as transformações. Já aquele companheiro, aquele senador, não. Ele era um homem de igual evolução, como nós dissemos, um homem de altíssima capacidade e qualidade, mas que optou em vivenciar a sua condição material. Ou seja, ele nasceu com um dom. Aquele homem tinha um dom de ser superior, de ser dominador, mas optou em fazer com que aquilo tudo tornasse-se somente seu.
Vemos aí que a aplicação dos vícios, principalmente do egoísmo naquele homem, lhe era, assim, a parte facial, a parte principal. Ah, mas como é que você pode afirmar uma coisa dessa, Tony? Não há dúvidas na afirmação. Para quem já leu as obras do nosso querido Chico, aquelas obras na sua sequência, há 2000 anos, quando nós retratamos aqui desse senador, nós vimos que num período muito pequeno ele retorna já na condição de um homem tanto quanto esses que teve nas suas mãos 5 talentos, 5 grandes oportunidades. Sim, concordamos com você? Na condição de Paulo, concordamos com você. Nós vemos que aquele homem, ainda que numa condição de um simples escravo, mas veio dotado de toda essa formosura, que foram esses talentos, a qual, da sua forma, ele estaria ali distribuindo e, ao mesmo tempo, fazendo-os que a todo instante se multiplicassem. Porque o seu exemplo, há muito poucos, ou há quase nenhum, mas ainda que a esses poucos, era altamente suficiente para a sua transformação. Nós vimos que ele era um escravo de alto respeito e respeitado ao mesmo tempo. Tinha lá alguns cabedais da qual auxiliava ali companheiros dentro de um processo evolutivo. E dali foi só expandindo. Aí nós temos obras como Renúncia e outros, que nós vimos toda a qualidade do ceareiro que tem os seus talentos. Quando nós falamos de Paulo, não temos dúvida. Paulo foi um grande homem, na condição de Paulo. Porque à medida que como que Paulo desenvolve os seus dons, transformando-os em talentos, em quantidades, em altas quantidades, nós vimos que, à medida que ele é levado para uma casa, e que Cristo solicita um daqueles ceareiros, um daqueles caminheiros, para que fosse até um local e lá se encontrasse com um companheiro, assim assado, da qual, a princípio, relutou-se esse nosso irmão, exato, Ananias, eu ia dizê-lo. A princípio relutou, mas, Senhor, é porque, para Jesus, aquele homem que trazia somente dentro de si os dons, estava no ápice, a partir daquele momento, de expandir tudo que estava armazenado no campo da justiça, de ser justo. Não de ser justiceiro como Saulo era no passado, mas no campo do amor. E vimos ali que aquelas chamadas escamas, que nós vemos lá relatada numa passagem, que caem dos seus olhos, nós podemos entender que, através de Ananias, esse companheiro joga ralo abaixo todas aquelas imperfeições, aquela condição de homem mau, aquela condição de homem que era justiceiro da sua forma. Então, tudo aquilo, e ele volta a enxergar, mas volta a enxergar um novo mundo, uma nova forma, não a que ele enxergava. E a partir daí nós vimos aí o relato aí da companheira, quem foi Paulo a partir de então. Que ainda assim, com todos esses dons que transformaram-se em vastos talentos, demorou-se a serem colocados em prática. Porque ainda no início, né, ele não conseguiu exatamente a sua proposta. Nós vimos aí que ele escolhe Tarso para que ele pudesse estar na sua primeira condição de homem representante, desculpe, representante de Jesus, para palestrar para alguns, para dando uma nova origem à sua vida. E ele não teve capacidade. Parece-nos que Barnabé que o fez, eu não me lembro mais, ou bem, mas ainda assim, gradativamente, muito interessante,
gradativamente, Paulo foi colocando, aprimorando aqueles talentos que havia sido dado por Jesus. Francisco de Assis, da mesma forma. Nós temos um companheiro na atualidade, que não parece que está no nosso meio mais, já não está, mas que na Índia revolucionou as ideias de um povo super antigo, mas ainda, talvez não concordem, mas atrasados nas ideias para o mundo da atualidade. Homens que entendem que de uma forma tem que ser assim, que um rio ainda tem que ser assim, e para isso. Mas isso não é questão da religiosidade, é questão de crença própria. Porque o verdadeiro religioso é aquele que se expande à medida que ele crê no próprio Cristo Jesus e suas ações. Então, ele trabalha embasado na proposta de Jesus, na proposta crística, conforme o Paulo foi. Nós temos uma obra que muitos conhecem, uma obra de cabeceira, por mim, chamada Boa Nova. E lá, nos seus, parece-nos que 29 capítulos, ou explicações, ou textos, um deles, dois dos apóstolos, os mais novos de Jesus, em uma noite, como todas passavam junto, dialogavam entre si, que era João e, se não me engano, André, dizendo que a cada um, ou seja, que cada um deles, ou os dois, estavam bastante dotados dos talentos que estavam sendo a todo instante averiguado e trazido da presença do Cristo Jesus. E que eles se tornariam grandes revolucionários nas propostas do evangelista, ou do evangelismo, digamos assim. E Pedro, por ser o mais velho dos apóstolos, no canto ouvindo tudo, se sentia um homem arrasado, porque tinha muitos talentos, mas possivelmente pensavam que a sua multiplicação seria menor do que a proposta daqueles que lhe eram joviais. Mas Jesus não estava atônico ao assunto. Até que, em um certo momento, já no final das propostas das narrativas dos dois discípulos até então, e vendo ele que Pedro se sentia bem para baixo, ele os reúne e disse, num contexto geral, após toda a proposta ditada por Jesus, podemos dizer o seguinte, que Jesus fala para Pedro, ou para os três, que, de fato, eles, como jovens, se colocavam nos talentos da semeadura, ou seja, estariam semeando, talvez em mais quantidade pela sua jovialidade do que Pedro. Mas Jesus deixa-os bem claro, embora o seu condicionamento, ou seja, de cada um no campo dos talentos da semeadura, dava como condição a importância maior do que o que saciava a fome era o fruto que aquela árvore viria a dar. Ou seja, ali ele mostra a Pedro, juntamente com aqueles dois jovens, que a experiência valia muito mais do que poderia imaginar-se. Ou nós estamos enganados, não é o fruto que sacia? Então, cada um na sua objetividade. Aqueles que semearam, os dois, deixavam pronto à posteridade aquela árvore frondosa para que ela viesse gerir frutos, para que então saciasse a fome daqueles tantos quantos assim necessitavam. Trabalhem lá a multiplicação dos peixes e dos pães, as duas multiplicações, e vamos ver o quanto nós podemos tirar consolos daquelas duas passagens maravilhosas, isso vindas do Cristo, ainda que não só assistido pelos seus apóstolos, ou seja, seus discípulos na época. Então, esses são os homens da época, são aqueles que, iguais a este dessa parábola,
lhes fora confiado qualidades para que pudessem transformar ou transformarem tanto quantos ante a palavra do Cristo, ante a palavra do Evangelho. E nós podemos, então, trazer para os dias de hoje, e nós, quem somos nós? Quem somos cada um de nós nesta palavra? Quais de nós verdadeiramente embasado em toda a vivência que temos, já cientes do que é o Evangelho, já cientes do que é o amor, do que é a justiça, do que é a caridade, conforme citamos agora uma das leis naturais, a mais importante de todas elas. Quem somos nós? Já paramos para fazer essa análise, para pensarmos? Será que sou eu aquele que tem os 5 talentos para que então eu os multiplique? Ou será que eu tenho somente 2, mas que ainda eu os multiplique? Mas quem sabe eu sou aquele que optou em, ainda que com esse dom trazido numa nova reencarnação, optou-se a mantê-lo internamente, mantê-lo somente para mim, ou seja, tornar-se, como é que chamavam aqueles que tinham conhecimento no passado e os guardavam lá na época lá? Eram gentios, é isso não, né? Alguém sabe? Não sabe. Mas quem sabe, então, eu sou este? Será que eu já parei para entender-me? Eu sou este que optou em guardar egoisticamente esse talento do conhecimento, já ciente do que é uma lei de destruição, lá no contexto das leis naturais, que é uma lei que somente o nome impacta para que nós nos inteiramos ou não nos inteiremos que destruição é somente algo que é uma nova etapa, novas condições constitutivas. Ou seja, deixar o velho para que o novo se faça, ou para que o novo se expanda. Será que nós que temos conhecimento da lei da qual nos fora dada como ênfase pelo próprio Cristo, que é a lei da convivência, da ação comunitária, e para que essa lei do progresso também se fizesse, que nós nos colocássemos à condição de talentar novos companheiros. Quem somos nós? Temos ideia a respeito de quem somos nós no contexto dessa palavra? O que nós temos feito em especial pelo nosso irmão, ou pelos nossos semelhantes? O que nós temos feito embasado naquele todo conhecimento que nós temos do Evangelho? Lá no capítulo 5 do Sermão do Monte, do livro de Mateus, no verso 47, tem também uma das situações mais bonitas e mais impactantes para mim dentro do contexto bíblico e evangélico, quando ele fala, capítulo 5, verso 47, quando ele fala: se fazeis somente àqueles que lhe são, ou seja, que lhe estão ao redor, se fazeis somente àqueles que lhe agradam, ou que lhe são afins, que fazeis de especial? Isso é Jesus em quem questiona. Que fazeis de especial? Então, este que está sendo citado ali, possivelmente trata-se deste que optou em manter para si, somente para si, toda aquela condição evolutiva que o mesmo tem. Toda aquela condição já estabelecida em relação ao seu semelhante, em relação ao amor, em relação à caridade, mas mantê-la para si. E precisamos nos abrir e nos despertar para isso. Será que o que nós estamos fazendo
É somente isso ou está muito? Uma certa época, quando trabalhávamos na casa de Bezerra de Menezes, acho que já contei para vocês isso. Eu vou dar a vocês o exemplo do homem que até então mantinha enterrado o seu talento. Trabalhávamos na assistência, numa reunião da quarta-feira de atendimento fraterno, e que lá o atendimento fraterno ele era feito e dado a tanto quantos iam buscá-lo por uma entidade, um espírito, chamado irmão Cérvulo, e que ele tinha, às quartas-feiras, lá no seu atendimento, uma sala com uma luz azul tênue, mas que ele precisava de alguém que o auxiliasse pelo convívio, porque a sua fala ainda era um pouco dificultosa para aqueles que a primeira vez se deparavam ou estavam de frente a ele. E lá eu me situava para que as dúvidas pudessem ser ditas por mim, aquele que vinha buscar o atendimento. Colocar as suas situações para aquele nosso irmão. Até que numa noite, esse nosso companheiro disse para mim: Toninho, vá lá fora e busque lá um nosso irmão que está numa condição bastante inabsoluta. Eu só vi aquilo, abrir a porta e vi lá um companheiro andando de um lado para o outro, numa condição bastante perturbada, e falei: meu amigo, faz favor. Eu falei: vocês aguardem com o pessoal que estava à fila, com senhas, mas esse é um chamado do nosso irmão, servo. Adentrei com aquele companheiro, ele assentou lá dentro, e o nosso companheiro simplesmente questionou a ele o seguinte: por que tanta aflição, meu amigo? E ali ele jogou para fora todas as situações desse ceareiro, que tinha um vasto conhecimento, tanto quanto outros, como esses dos 5 talentos e dos 2 talentos, mas que mantinha o seu talento, a sua condição de homem bom, guardada e trancada em 7 chaves no seu baú, ou seja, no seu campo do sentimento. E ele contou toda a sua vida. Até que, num certo momento, ele disse ao nosso companheiro: mas eu só falo, o senhor não me fala nada. Quando o nosso companheiro espiritual disse: o meu papel aqui é ouvi-lo, mas, falou, Toninho, vá à biblioteca, traga um exemplar do Evangelho. Eu fui, busquei um Evangelho, um exemplar, entreguei, botei à mesa da qual estava assentado à cadeira, ou estava assentado à mesa, àquela mesa, o nosso companheiro, e ele entregou aquela edição ao nosso companheiro e disse o seguinte: meu amigo, tenha esse presente como possivelmente a abertura do seu coração para todo e qualquer talento que esteja aí dentro, enterrado. Leve-o, leia e, quando terminar, volte a estar conosco. Estaremos aqui recebendo e aguardando por você. Passou-se aí uns 20 a 30 dias, até que numa bela quarta-feira, nosso companheiro estava sentado à fila, aguardando a sua vez de ser chamado por aquele companheiro, por aquele espírito de muita luz. Chegando ao seu momento, ele falou: hoje, à medida que ele entrou, o nosso companheiro servo falou: hoje notamos que estar mais calmo, mais simples. E ele, com o livro às mãos, aquele evangelho que havia lhe sido dado. Ele foi questionado pela entidade. Então, claro, eu li, não todo ainda, mas uma grande parte, e me sensibilizei muito com a leitura. Eu vim aqui hoje, mais propício a saber o que faço. O nosso irmão simplesmente, em poucas palavras, disse: você agora, companheiro, já que leu esta obra, vai levá-la novamente contigo, estudá-la e colocar em prática os seus ensinamentos.
Eu tive a grata alegria, a grata satisfação de trabalhar naquela casa maravilhosa durante 26 anos. Deixei-a porque outras situações me buscavam ao campo da tarefa, como tivemos muitos outros. E aquele companheiro, naqueles possíveis 16, 17 anos, até a sua primeira estada naquela sala, era um dos maiores tarefeiros, que não faltava às campanhas do quilo, como nosso motorista de uma caminhonete que até então estava fugindo. Ou seja, aquele nosso irmão viu o quanto os talentos que estavam, que achava-se que era só um, estavam na condição de ser doado, repartido, através do amor, da justiça e da caridade ao seu semelhante. E nós? Como nós nos encontramos hoje, na condição de estarmos com 5 talentos, 2 talentos, ou ainda temos o talento enterrado, com o dom maravilhoso que nos é trazido, que nos foi trazido, guardado conosco. Uma certa época, Chico foi questionado sobre esta parábola, sobre o que ele entendia sobre aqueles talentos a qual estava sendo citado naquela palavra. E ele, muito na sua simplicidade, disse que na sua pobreza de conhecimentos, ainda a caminho da evolução, ele entendia perfeitamente que Jesus dava-nos a oportunidade de sermos melhor do que aquele que está à nossa frente, que dava-nos a condição de sermos superiores no campo da simplicidade, da pequenez, em relação àquele que está ao nosso lado, ou àqueles que estão ao nosso redor. Por isso, ele dizendo que eu trago comigo que o maior dos tesouros que eu possa ter diante dos talentos que a mim foi confiado são as palavras de Jesus, quando ele disse que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque dava-nos a oportunidade da distribuição através desse amor, conforme ele nos ensinou ao nosso semelhante. Ao nosso. Eu caminho buscando oportunidades, buscando condições de que eu não possa perder nenhuma dessas oportunidades. Em certa palestra, ou em certo estudo que fazíamos do Gota de Luz, lá no bairro Esplanada, não de Contagem, questionamos os companheiros que estavam lá num número de 40, 40 e poucos, o que tens feito cada um de especial com os talentos que estão agregados ou que estão acondicionados dentro dos seus corações. E muitos companheiros viram ali que o momento era aquele, que a partir daquele instante, aquele um talento que cada um tinha estaria na condição de serem multiplicados. E somos nós, esses companheiros, meus irmãos. E agradecemos a Deus por estarmos sempre multiplicando esses talentos que temos dentro de nosso conhecimento. E para isso aqui, eu só posso parabenizar a cada um de vocês, que já passaram dessa condição de estarem somente com este um talento guardado no seu campo do sentimento, trabalhando no campo da razão, há tanto quanto os companheiros que buscam as searas da qual, com muita alegria, com muita simplicidade, tarefam, objetivando essa proposta evolutiva. Como é que nós podemos nos conhecer? Não foi dito, uma certa época, por um filósofo grego, que o melhor momento para que nós pudéssemos tornar-nos esses homens na distribuição dos talentos era, como o primeiro passo, conhecermos a nós próprios.
Claro, você tem toda a razão, é o que eu disse. O homem que guarda para si é porque ele tem medo. Talvez um pouco mais do que você disse. Ele tem medo de si. Ele tem medo da sua responsabilidade. Ele tem medo de tornar-se, sabe, aquele que, porventura, poderá ser muito citado. Como é que chamava aquele companheiro que, certa noite, foi buscar Jesus, sabendo ele, alto funcionário do governo romano, para questionar Jesus como que nasceria, como que o homem renasceria, como é que chamava ele? Você sabe. Mas, Senhor, como pode um homem nascer na barriga, sair de dentro ou nascer novamente na barriga da mãe? Como que chamava aquele homem, gente? Eu não vou dizer. Exatamente. Exatamente. Este era um deles, que por um vasto coração que tinha, ainda estava com aquele seu talento enterrado no seu campo do sentimento. E a partir daquela estada, ele tornou-se um, não distribuidor, mas um homem coletor, através da divisão, da distribuição dos teus talentos no campo da multiplicidade. Quer um outro homem que Jesus mostra para ele que ele era talentoso, ou seja, que tinha um vasto conhecimento, mas estava guardado dentro de si, que precisava de um primeiro passo para mudar-se. Aquele companheiro que havia buscado Cristo, Senhor, o meu servo, encontra-se adoentado, vinha a ti em busca da cura para o mesmo. E quando Jesus quer tocar no centurião, ele fala, Senhor, toca-me, pois não sou digno de que entreis em minha casa. A partir dali nós vimos como que o universo daquele homem modificou, ou seja, o baú dos seus talentos passava, então, a ser levado a tanto quantos. Querem um outro exemplo desse companheiro que havia, embora com uma evolução bastante superior em relação a muitos, pois fora ele também escolhido por Jesus, à medida que tornasse um novo homem a ser um dos seus desbravadores, mas ainda assim mantia dentro de si, guardado aquele talento, mas que num certo encontro com Jesus, nós vimos que após uma estada de um alimento em sua casa, aquele homem disse, a tanto quantos devo darei parte ou mais daquilo que eu dei a mim. E olha que Jesus, dentro da sua simplicidade, Jesus permite que ele, dizendo-se de baixa estatura, que tornasse maior ao subir na árvore e olhasse de cima para baixo aquele homem humilde que o havia ou haveria de transformá-lo a partir daquele momento. E muitos outros somos nós. Eu peço a cada um de vocês, ainda na minha pequenez, no meu atraso, porque eu ainda sou um homem que já deixou, ou seja, que já tirou de dentro do seu cofre esse talento, mas que ainda está muito a caminho, muito aquém de muitos, em toda a busca da distribuição desses talentos. Guardem uma frase que Jesus sempre fala. Em todas as suas obras, Jesus fala, e muitos companheiros de obras psicografadas também o dizem. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Trabalhemos essa nossa verdade, porque nós seremos homens não de 5 talentos, mas de muitos, muitos mais talentos. Mas como eu entregava esses meus talentos até aos 8, né, amigo? Ademir? Até às 8. Mas como?
Nós temos vários exemplos. Temos um exemplo assim, um exemplo muito fácil, de não muito longe da nossa estada, da nossa existência, da nossa vivência. Vamos buscar o exemplo do nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele homem, os seus talentos, muitas das vezes, já não existia no conceito monetário, mas existia em montes no sorriso ao seu semelhante, ao seu próximo. No abraço ao seu próximo. E foi através exatamente de um simples momento, após uma leitura, uma questão dentro de um livro, chamado O Livro dos Espíritos, que o transformou, que fez aquele homem abrir de vez o seu tesouro, o seu coração e colocar, como coloca aos dias de hoje, esses talentos multiplicados de todas as formas. Seria muito de nós acharmos que estaremos na condição de um doutor Bezerra de Menezes. Mas é necessário que nós entendamos que ele também deu tudo o que está dando a partir do seu primeiro passo. Que é o que nós precisamos de compreender. Que se os nossos passos não estiverem dentro de um propósito, que nós o coloquemos através dos exemplos. Sei possivelmente da vida de poucos aí dentro do campo da seara espírita, da nossa querida Cida, que eu sei muito bem o trabalho edificante, maravilhoso. Ao edificar uma casa em terreno sólido, e lá nós estamos sabendo que tanto quanto os outros companheiros ainda que estão lá com o dom do talento enterrado no coração, através de situações que a gente sabe, daquela casa sai já na condição de distribuidor de mais de 5 talentos ao seu semelhante. Então, muito obrigado a cada um de vocês, meus amigos talentosos, e que Jesus os ampare sempre, para que possamos, assim, diante daquilo a qual um belo dia nós optamos, que é estarmos trabalhando a revelação espiritista, dando-nos a condição de caminharmos sempre com essa finalidade. Obrigado, Ademir. Muito obrigado. Nossa gratidão. Muito puxão de orelha. O que é que nós temos fazendo com os nossos talentos? Você termina para a gente com a prece, pode ser? Claro, claro. Deus Eu só abençoe. queria, antes da prece, dizer uma coisa. Esse mesmo companheiro que nós citamos, Paulo, ele deixou-nos um feito muito grande, que abre-nos, encoraja-nos aos corações de, a partir de então, sermos grandes doadores ou multiplicadores de talento, ao dizer, e ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse o amor. Nada seria. Mestre Jesus, o nosso agradecimento a Ti por mais esta oportunidade. O nosso agradecimento a Ti, Senhor, por fazer com que neste inteirinho os nossos lares estivessem abertos, cheios de companheiros outros do plano espiritual, para que igualmente viessem a receber como bálsamo, como lenitivo, o ensinamento da mente. Nosso muito obrigado, Senhor. E que possamos nós outros, no plano material, companheiros ainda, a caminho da evolução, dentro da condição reencarnatória, trabalharmos para que, ao deixarmos esse campo, ao estarmos no campo, Senhor, desses nossos irmãos, que afluem com muita quantidade os nossos lares, possamos igualmente aos mesmos adentrarmos aos exércitos de tanto quantos, e assim, Mestre Jesus, auxiliar
tanto quanto os outros companheiros que se encontram na amargura, se encontram em condições deprimentes, ainda que colocando em conceitos inadequados a sua própria existência, a sua própria moral. O nosso agradecimento, Senhor, de coração, por mais essa oportunidade. E que esta nossa, Senhor, súplica, que este nosso agradecimento adentre todos os leprosários do nosso Brasil. Que adentre todos os asilos e creches onde companheiros outros buscam em Ti, Senhor, o bálsamo morente. E há tantos outros companheiros que perambulam perdidos no campo da ambição, do egoísmo, do mal em si, Senhor, a fazerem parte do seu exército. A fazerem parte do exército que, com muito carinho, Senhor, nos dignifica ao entendimento de que somente assim estaremos aptos a olharmos uns para os outros e nos qualificarmos como aqueles que, num belo instante em sua passagem, Senhor, foi-lhes dado a condição de servos dentro da sua naturalidade. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém.